verso 15. Todos. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Pode se sentar nesta noite. Qual é o nome do moço que desceu, rapaz? Eu ia pedir para ele não parar, fazer um solinho para mim, mas fica à vontade, fica tranquilo. Se não puder, não tem problema não. Eu particularmente gosto muito de pregar com um solinho. A música, eu sou apaixonado. Deus vai me dar essa oportunidade de um dia tocar ainda, louvar o nome dele. Ele sabe de todas as coisas. Querido, primeiramente, como já fiz o agradecimento ao pastor pelo convite, ao pastor dirigente, eu quero lembrar aqui, eu ia falar com ele, eu me lembro que eu falei com o pastor, mas ele não lembra de mim. Eu vejo ele por algumas vezes na rua, ele cuidando aí das ruas, né, limpando, né? É o Alexandre. Eu falei com o pastor, né? É o pastor, é o Alexandre Terra. Ele disse: é esse mesmo, mas ele não lembra de mim, porque faz muitos anos que nós viajamos juntos para Nova Friburgo com o pastor Diácono Irmão Paulo. Muitos anos isso. Eu era cego, continuo sendo, né? Nós fomos a Nova Friburgo, é uma viagem, isso já faz acho que mais de 20 anos. Hoje faz 21 anos, fez agora 17 de agosto que Jesus me aceitou, 21 anos que Jesus me aceitou, Ele me escolheu, e nós fomos ali uma viagem missionária, fazer a obra de Deus. Aquele lugar, depois de alguns anos, veio uma chuva muito grande, aquele lugar veio abaixo, todo aquele lugar, aquela igreja, aquele sítio, tudo ali foi colocado abaixo, uma grande tragédia que aconteceu. Os irmãos devem ter tomado conhecimento, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida nesta noite. Amém? Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, o seu ministério a cada dia mais, e a todos os irmãos aqui nesta noite. Queridos, o texto que foi nos passado nesta noite é um texto tanto conhecido, mas que nos chama a atenção para os dias que nós estamos vivendo. Como nós falamos como dirigente de congregação, isso nos chama a responsabilidade, porque se nós começarmos a lermos o capítulo de número 1, o capítulo 1 desta epístola, para uma introdução a este capítulo, ou para todo este texto que nós estaremos falando nesta noite, o tempo que nós estamos vendo aqui é um tempo de angústia e um tempo de perseguição. Vou repetir isso porque você vai lembrar logo. O tempo aqui é um tempo de angústia e um tempo de perseguição. Se nós olharmos para o tempo de hoje, é um tempo que nós estamos vendo pessoas vivendo momentos de angústia, e é um momento de perseguição à igreja de Cristo. Mas eu tenho falado, pelo menos em Beira-Rio, onde eu tenho uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus, que se nós observarmos nos primórdios, nos primeiros tempos da igreja primitiva, em toda ela, muito obrigado, irmã, que Deus te abençoe, e em toda ela, em toda a trajetória da igreja, a igreja sempre foi perseguida, Joel. A igreja sempre passou por momentos difíceis, mas quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu, mais a igreja prosperou. Me permita esse pensamento chulo de quem não conhece nada, mas nós vivíamos, irmãos, que muitas das vezes não tinha muita coisa para comer. Eu falei esses dias, mas tinha um simples ovo, e às vezes era só um, Alexandre, para a família grande, para todo, se quebrava, tirava a gema, só ficava clara. E o que ele fazia, irmão Hector? Batia e batia, porque quanto mais batia na clara, ela crescia e se fazia uma omelete para alimentar a família toda. A introdução nesta noite da mensagem é para te dizer que quanto mais persegue a igreja, quanto mais bate na igreja, a igreja não cai, a igreja não declina, porque a igreja tem um noivo, a igreja tem um dono, e a igreja não é do pastor, porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja segundo o coração dele, para cuidar, para zelar, porque a igreja tem um dono, a igreja tem uma morada, e a morada da igreja
transformação celestial. O que me chama a atenção é que Paulo está escrevendo esta carta a um jovem pastor chamado Timóteo. E o que me chama a atenção, minhas irmãs, nesta carta é que Paulo está escrevendo esta carta de dentro da prisão. Paulo está escrevendo esta carta de dentro de uma prisão, falando para Timóteo, alertando a Timóteo, para que Timóteo não viesse desfalecer na fé, para que Timóteo não viesse desanimar na fé, para que Timóteo não viesse parar por aquilo que ele estava vendo, porque tudo aquilo que ele aprendeu, foi ensinado pelo apóstolo Paulo, é alguém que olha para a sua referência e olha, alguém que prega a verdade e está preso porque prega a verdade. E não está longe disso acontecer não, tá? Já está acontecendo em muitos lugares. É porque muitos ainda não tomaram conhecimento. Mas por pegar a verdade, Paulo está preso. E agora ele está escrevendo a Timóteo. Se nós lermos o capítulo 1, verso de número 6, Paulo está falando a Timóteo: desperte o dom que há em ti por imposição das minhas mãos. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 6, Paulo fala isso: desperta o dom. A palavra despertar aqui, na verdade, é reacender o fogo, reacender a chama. Não esmoreça, não desanima por causa da perseguição, não desanima por causa da luta. Até porque, meus queridos irmãos, Paulo também disse, e vocês conhecem, que nós estamos vivendo os dias trabalhosos. A interpretação de dias trabalhosos são dias difíceis. A Bíblia fala que Paulo fala nesse próprio capítulo que muitos amontoariam tesouros, que muitos não dariam crédito à pregação da palavra, muitos teriam comichões no ouvido. Comichões é coceira. O que é verdade se tornou mentira, o que é mentira se tornou verdade. Mas nós continuamos pregando o evangelho da verdade, mas nós continuamos dizendo que Jesus ainda cura, nós ainda continuamos dizendo que Jesus ainda salva e leva para morar no céu. Porque evangelho que não me muda não é evangelho. Evangelho que não me transforma não é evangelho, é balela, me perdoe o termo chulo. Evangelho traz mudança, traz transformação. Me lembro muito bem, e Alexandre deve lembrar, no próprio campo, muitas pessoas, eu não posso dizer talvez amigos, porque amigo você só conhece ou sabe que ele é amigo quando você passa por uma dificuldade e ele está lá para te ajudar. Esse é o amigo. A Bíblia fala provérbio: e amigos mais chegados do que um irmão. E nós tínhamos oração de 10 e meia-noite na REM, nós tínhamos oração na 14, nós tínhamos oração na 34 à tarde, ainda pastor Antônio Carlos ainda, e nós estávamos praticamente em todos esses trabalhos. Porque primeiro amor, querido, tem oração, tem vigília, tem isso, tem isso. e hoje como é que está a minha vida diante de um Deus que não muda, que não mudou? Hoje não é noite de olhar para trás com desejo de voltar, mas hoje é noite de olharmos para trás e olharmos e dizer assim, no espelho. Quantos de nós olhou no espelho e disse assim: estou bem arrumado, o cabelo está bonito, vamos lá. E aí você olha assim e diz assim: meu Deus, como que era a minha vida quando eu comecei e como está a minha vida hoje. Ainda está acesa a chama, ainda está acesa o fogo que ardia no altar. O que Paulo está dizendo é que acontecia lá, o sacerdote tirava a cinza. Tirar a cinza é tirar. É Deus dizendo nessa noite: tira o que te atrapalha, tira a cinza que está sufocando os sonhos, tira a cinza que está te atrapalhando de adorar a Deus, tira a cinza que está te atrapalhando de você prestar o teu melhor culto ao Senhor, porque quem cultua somos nós a Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Nós louvamos, sentimos Deus, porque a Bíblia nos dá base, é exatamente isso.
Deus habita no meio dos louvores. Sabe o que é isso, Joel? É você começar a cantar, adorar a Deus, e Deus, a Bíblia fala que Deus se movimenta no meio dos louvores. Sabe o que é isso? É você trazer Deus para o ambiente. Isso fala de ética, e ética fala de você se comportar no ambiente da forma que Ele está. Não tem como entrar na presença de Deus, não tem como entrar em um lugar para adorar a Deus, cruzar os braços e dizer: hoje a luta foi grande. Não tem motivo para adorar, não tem. Só de você entrar por essas portas já era para você estar pulando, saltando, glorificando, porque Ele é maior do que a tua luta, Ele é maior do que a tua dificuldade, Ele é maior do que os teus problemas, seja Ele qual for. É um momento de luta, de perseguição. Hoje que nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente é por pregarmos a palavra e não aceitarmos algumas coisas no nosso meio, nós estamos vivendo um evangelho hoje de ouro. Deus está mandando quando Deus nunca está mandando. Deus não mandou falar nada. Deus está mandando dizer, Deus está dizendo: eu não mandei nada. Deus está aqui e Deus está dizendo: eu nunca estive nesse lugar. Porque o culto não é para Deus. Hoje o culto é antropocêntrico. Antropo-homem. Centro, o homem é o centro. Eu prego, eu canto, eu sou. Mas eu só conheço um eu sou. Eu só conheço um que fazia questão de dizer: eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a porta. Eu estou com fome. Ele dizia: eu sou o pão. Eu estou com sede. Ele dizia: eu sou a ponte. Eu estou sem direção. Ele disse: eu sou o caminho. Eu conheço esse, e o nome dele é Jesus. É esse que Paulo está dizendo. Timóteo, não é o momento de esfalecer. Igreja, não é o momento de esmorecer. Desânimo vem para todo mundo, mas passa também, querido. A gente não pode viver desanimado. Nós temos uma esperança e a nossa esperança é viva. Eu vi aqui na camisa do varão, a cruz nos traz a lembrança ou a memória, ela vazia, que Jesus está ali na camisa do varão, que Jesus está voltando. Olha que mensagem. Por mais que alguém bote lá, botar na avenida, pode fazer, mas nós sabemos, Jesus não está na cruz, Ele ressuscitou e Ele vem buscar a sua igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E aí, querido, é interessante, porque Timóteo tem princípios, e eu quero louvar a Deus e agradecer mais uma vez a vida dos pastores aqui, pastor dirigente, por esta oportunidade, porque nosso campo mesmo, Noel sabe, nosso pastor nos orienta, nos adverte concernente a isso, a tomarmos cuidado com quem a gente convida para subir na tribuna, porque eu venho aqui, prego, e quem vai ter que corrigir depois é o pastor local, é o dirigente, porque vem aqui, lança um monte de mentira, perdoe. Eu vejo pela fé. Onde está escrito isso? Se a própria palavra diz que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, se eu estou vendo já não é mais fé. Fé é exatamente aquilo que eu não vejo, mas eu estou dizendo: eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Deixa eu te perguntar algo agora. Vou perguntar para vocês, os varões ali. Deixa eu perguntar a vocês. Olha que coisa simples, mas que lindo. Olha só. O vento passou aí? Passou um ventinho aí na cabeça aí dos varões? Passou? Você está sentindo eles? Vocês estão sentindo? Sim? Mas vocês estão vendo ele? Eu vou repetir, espera.
Vocês estão sentindo o vento? Mas vocês estão vendo ele? Vocês estão sentindo o Espírito Santo aqui? Mas vocês estão vendo ele aqui? Ah, não. Olha assim e diga assim: ele mora. Antigamente ele vinha em pessoas específicas, usava para a obra ou para aquilo que ele devia que fazer e ia embora ou saía dele. Hoje não. Alguém está dizendo: vem me visitar. Espírito Santo não visita crente. Espírito Santo mora, habita. Nós somos morada. Nós somos morada dele. Ele não vem nos visitar, ele mora em nós. Por isso Paulo está falando a Timóteo. E Paulo chega a falar com ele o seguinte: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, que aquilo que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser certo. Esse apostatar da fé, aquilo que aprendeu. E ele está dizendo: Timóteo, fique ou permaneça naquilo que foste ensinado. E ele cita dois nomes aqui de duas mulheres importantes para dizer que Deus não é machista, usa homem e usa mulher. Ou feminista, perdão, para mostrar que Deus não é feminista. Tem alguém dizendo aí que Deus é feminista. E ele cita dois nomes: Lóis e Eunice, sua avó e sua mãe. Paulo está falando: você tem princípio, você foi ensinado, porque não adianta ter carisma se não tiver caráter. Não adianta ter carisma se não tiver caráter. Conhecer a Bíblia, isso não me faz importante, mais ou menos importante do que os irmãos, e nem vai me levar para o céu só de conhecer a Bíblia, nem mesmo de pregar, porque tem muita gente que conhece, prega, mas não vive. Tem muita gente que conhece, prega, mas não vive a palavra. E o Paulo está falando a Timóteo: permaneça naquilo que aprendeste, naquilo que foste ensinado. E aí o versículo que foi passado para nós, o 2,15, está aí. Olha o que ele fala: procura te apresentar-te. Isso aqui, irmãos, é lindo, porque a palavra, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Olha o que ela está dizendo: procura te apresentar-te a Deus, não é os homens. Não é para o homem que eu tenho que me apresentar ou me amostrar. Apresentar como obreiro para trabalhar, sim. A palavra obreiro é servo. Servo é serviço, é trabalho, é trabalhar, é voluntário na obra, é servir a obra e ter o privilégio de servir, de ser um servo de Deus, de estar servindo aos irmãos, pois o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje, irmãos, a palavra servo está extinta, porque eu não posso falar muitas coisas, mas a palavra servo está extinta. Hoje nós queremos ser outros nomes mais. Eu sou tal. Um dia uma pessoa foi chamada pastor, ele disse: não sou pastor, sou apóstolo, sou bispo. Apóstolo, você sabe quem for. E aí a gente precisa ir para a Bíblia, irmãos, conhecermos a Bíblia. Por isso que ele está falando: procura te apresentar-te a Deus. E o que ele está dizendo? Aprovado. Se ele diz para mim me apresentar a Deus aprovado, é porque tem alguém também que se apresenta, mas não é aprovado por Deus. Porque tem aprovado, escolhido e oferecido. Aprovado,
escolhido e oferecido. Tem alguma diferença. E agora eu vou dizer: escolhido não tem escolha. Eu vou para a esquerda, Jesus disse: eu te quero aqui. Aleluia! Deus salve! Escolhido não tem escolha. Vou pegar a minha palavra em Nínive, vou fugir, pode até correr, mas na hora certa eu te trago para onde eu tenho que te trazer. Pode até tentar fugir, mas na hora certa eu te coloco aonde tem que você ficar. Deixa eu correr, 5 minutos já para as 9. Procura te apresentar, te aprovar como obreiro que não tem de quê? A pior coisa é um obreiro ser envergonhado, ou até mesmo ter vergonha de andar em determinado lugar, porque hoje, infelizmente, era para ser o contrário, e olhar e dizer assim: fulano de tal da igreja, não vou fazer o serviço, ele paga depois. Quando diz não é cristão, diz assim: não vou fazer não, é da igreja, ele nem sabia, ele comprou e não pagou. Envergonha ao evangelho. Nós estamos vivendo este tempo de pessoas envergonhando o evangelho, de pessoas profanando o evangelho de Cristo, de pessoas que se dizem ser cristão, mas não dão testemunho de cristão, porque pregar aqui e falar é muito fácil, como eu disse. O difícil é sair dessa porta para fora e alguém olhar para mim e dizer assim: verdadeiramente essa é uma mulher de Deus, verdadeiramente esse é um homem de Deus. Até porque a maior pregação não é a verbalizada, a maior pregação é a nossa vida. É alguém que olha para nós e verdadeiramente olha e diz: esse é diferente. Verdadeiramente esse é diferente. De que não tem que se envergonhar. E ele continua dizendo: e que maneje bem a palavra da verdade. Nós precisamos manejar a palavra. Não se assuste, vocês são bem ensinados, eu tenho certeza disso. Mas vai chegar o tempo que vão tirar isso aqui de nós. Ou aqui, alguns até brincaram que diziam que era carecia de desodorante, né? E vão tirar isso aqui de nós. Mas ela pode ser tirada das nossas mãos. Paulo, em dado momento, diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. A palavra, ela é viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É por isso que o mundo não gosta da igreja. É por isso que o mundo persegue a igreja. E o próprio Senhor disse para o próprio Saulo, antes de virar Paulo, e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo vai perguntar: quem é esse Senhor? Estou perseguindo. Como é que eu estou perseguindo o Senhor? Jesus diz assim: quem persegue os meus está perseguindo a Ele. Quem persegue a igreja está perseguindo ao Senhor. A igreja tem um dono, a igreja tem um dono. Por mais que a gente diga assim: o pastor não veio me visitar, o pastor não veio me visitar aqui em casa, me abandonou. Não, a igreja, a sua vida, ele está aqui para zelar, para te ensinar, para cuidar da tua vida espiritualmente, mas a sua vida pertence a Deus. Quem cuida da tua vida, cuida da tua casa, da tua família, é Deus. Então permaneça naquilo que foste ensinado, permaneça naquilo que aprendeste, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Olhai para o autor e consumador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Preciso encerrar, eu não quero avançar muito para não enfadá-los. Mas Paulo continua pregando a palavra. E nos seus capítulo 4, Paulo diz a esse jovem: sabe de uma coisa? Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Olha que sabe, vai ter dia mesmo como obreiros, trabalhando o dia todo varrendo essas ruas, que a gente entra aqui e diz assim: hoje eu só quero ouvir. Não é
pastor? O senhor sabe o que eu estou falando. Tem dia que a gente entra aqui e diz: hoje eu não quero, só quero ouvir o Senhor falar comigo, Deus, eu preciso. Tem dia que você vai pregar sem querer pregar, porque escolhido não tem escolha. Aleluia a Deus. A gente quer uma coisa e Deus disse não, porque Deus falou para Israel: eu permiti vocês passar por isso, passar por fome, porque eu precisava ver o que estava nos nossos corações. Porque adorar na abundância é fácil. Deus está dizendo: adore na luta, adore na dificuldade, na perseguição, porque Ele vai te mostrar que Ele está contigo em todo o tempo, em todo momento. Ele te capacita. O próprio Paulo, que estuda aos pés do maior mestre, doutor Gamaliel, um homem que estuda aos pés de um moço como aquele, mas ele diz que a escola dele não é aos pés de Gamaliel. Quando a gente lê a Bíblia, foram 3 anos que Paulo passou, sabe aonde? Vocês sabem, no deserto. 3 anos que Paulo passou no deserto, estudou aos pés. Eu vi a irmã cantando aqui, me lembro agora, Deus me trouxe agora a minha memória. Não sei se era das irmãs ou na época eu consegui cantar algumas vezes na mocidade. Sabe, Joel? E eu me lembro que tinha um louvor que dizia: no deserto o louvor do crente fica mais bonito, regado com lágrimas de aflito, mexe com Deus. Você pode estar jogado no poço como foi José, Ele te assenta no trono e te põe de pé. É assim que Deus faz com um ungido seu. Alguém olha para a circunstância, cantou o hino aqui. E aí, como é que um rei que não conhece a Deus, não serve a Deus, mas tem agora o poder de deidade para entender algo sobrenatural, dizendo: peraí, tem alguma coisa errada. Nós lançamos 3. Eles não me deram permissão, mas depois eles podem me cobrar isso. Peraí, eu lancei Alexandre, Joel, pastor Zé Carlos. Mas peraí, Alexandre, Joel, Zé Carlos, 1, 2, 3, 4. Peraí, está errado. 1, 2, 3. E ele diz assim: e o 4º homem, e o 4º homem, a semelhança dele era semelhante à dos filhos dos homens. Apocalipse diz que os seus cabelos são brancos como a neve, seus pés como latão reluzente. E aí a gente fica olhando e dizendo: ai, meu pastor, meus irmãos, estou passando por uma luta, o gigante é muito grande. O gigante é muito grande, sabe, varão? 3 metros e um pau. 3 metros e um pau, o tamanho do gigante. Aí onde está o povo? Tudo escondido com medo. Tudo com medo. E o gigante: se tem homem aí, manda um só. E o povo com medo. Aí vai o menino levar pão e leite para os seus irmãos e para o rei. E olha e diz assim: quem é esse incircunciso que está falando de um Deus vivo? Eles estão com medo de um gigante que não bateu em ninguém, que não tocou em ninguém, só estão com medo do tamanho do gigante. O gigante não bateu em ninguém, Alexandre, não tocou em ninguém, só de olhar já estão com medo do tamanho do gigante.
Só que aí você conhece Bíblia e você não está falando isso, irmão, a luta é muito grande. Não, você não está dizendo isso porque você conhece Bíblia. Porque eu vou lhe perguntar algo agora, eu tenho falado isso na congregação de Beira-Rio. Jael, você sabe quantas estrelas tem no céu? Nem eu. Você sabe o nome delas? Nem eu. Mas Deus sabe quantas tem e chama pelo nome cada uma. Jael, deixa eu te dizer algo agora. Você consegue medir a terra com a palma da tua mão? Consegue não? Mas a Bíblia diz que Deus do alto mede a terra com a palma da mão. Se Deus mede a terra com a palma da mão, qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual é o tamanho do Deus que você adora? Ele é maior que a tua luta, Ele é maior do que o teu problema. Permaneça naquilo que aprendeste, permaneça naquilo que foi ensinado. Não saia da presença, não largue, não abandone. Pregue em tempo e fora de tempo. Enquanto tem fôlego, louve ao Senhor, pregue ao Senhor, adore ao Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Como é que é o nome do varãozinho que está lá em cima? Isaac, você consegue tocar rapidinho? Eu prego agora. Está chorando por quê? Senão, pastor, nunca mais traga esse moço aqui. Consegue? Eu não vou cantar todo, não tenho voz para isso. Não consegue não. Consegue não? Mas a igreja sabe, não Aleluia. sabe? Algumas irmãs dizem que sabem, os varões também. Estou vendo os varões aqui porque faltou comunicação talvez. Deixa eu te dizer, Moed congregou 12 anos no Barro Branco, onde eu moro, na congregação nossa da 24 de outubro. Ali eu vi minha avózinha, que o Senhor recolheu há alguns anos, com 85 anos de idade, que me ensinou, que me ajudou, me levava para a igreja. Vi a minha mãe se converter, que não servia ao Senhor, era de outro lugar. Os irmãos sabem hoje, algumas coisas hoje não se pode quase nem falar o nome, os irmãos sabem, vamos estar gravando isso, for para a rede social, é perigoso. E Jesus me aceitou no dia 17 de agosto de 2003, na congregação da 24 de outubro. Mas antes Ele aceitou meu pai. Meu pai bebia muito. Eu ia muitas das vezes num barzinho, é o que eu falo, né? Para vender cachaça fiada, né? Tinha um moço lá chamado Seu Hélio, e ele me fazia sair com uma garrafinha dentro da bolsa para comprar um negócio chamado 88. Não morreu porque Deus guardou. 88. Eu ia comprar aquilo, enchia aquilo para ele beber. Tanto bebia como usava droga. O meu pai, em nossas congregações, eu não sei, os irmãos, ela tinha corneta, pastor. O nosso pastor chegava antes e anunciava para convidar o povo. O povo nos odeia a igreja, irmãos, porque nós temos algo em nós, e é a presença do Senhor Jesus Cristo. E dizer, meus irmãos, nós queremos convidar vocês hoje para estar conosco no culto de louvor e adoração no domingo. O meu pai, às vezes, bêbado, drogado. Tinha um terreno hoje está murado, mas era baldio, ele saía pelo cantinho do muro. Os irmãos estavam de joelho dobrado, ele enchia a mão de pedra, escute isso, ele enchia a mão de pedra, ia pelo canto, e em cima do telhado, não era laje, fazia aquela chuva de pedra. E as irmãzinhas tudo, tomava aquele susto, mano, esposa do pastor Valdeci, as irmãs me cansavam de falar isso, nós tomava aquele susto. Depois nós vamos tomar conhecimento que era seu pai tacando pedra em cima da igreja. Só que Deus gosta desses camaradas, né, irmãos? Deus diz assim, pode fugir quando você quiser, mas no meu tempo eu te trago para onde eu tenho que trazer. Se você for hoje na 24 de outubro, ele fica na portaria. Hoje ele é auxiliar de trabalho e é o líder lá do grupo dos varões Apocalipse. Hoje era o nosso irmão Rafael, mas Deus recolheu e hoje ele é o líder. A minha mãe foi diagnosticada com hanseníase. As irmãs sabem o que é hanseníase? Lepra no Antigo Testamento, carne morta. O médico disse para minha mãe, para minha avó, leva ela para casa, no máximo uma semana e ela morre. Esses dias eu estive lá na festividade
E eu choro à toa, né, mãe? Diz que o homem não chora, mas alguém canta isso aí por aí, mas aqui não. E aí, queridos, quando eu vi ela lá na frente, ela rege as irmãs, meus olhos encheram de lágrimas e diziam: quem dá a última palavra ainda é você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E não chore, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. A igreja tem um dom e a igreja tem uma morada. Deus abençoe vocês a cada dia. Obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos agradecer a presença do pastor Wellington e dizer que não vai ficar só dessas vezes não, tá, meu querido? Deus permitindo, irmão, estará conosco novamente. Nós, amanhã, irmãos, teremos... Deixa o pastor fazer o anúncio, que melhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, normal na Assembleia de Deus do Brasil todo, acredito eu, né? Só que a gente aqui começa às 8 horas com oração, logo após nós temos a saia EBD. E à noite, culto de missões aqui na congregação. Amém? Amém, amém? Quem recebeu do Senhor aqui? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a presença das nossas irmãs que estão nos visitando, os varões.